As informações em destaque na semana, na nova edição da Revista Oeste. Confira! O Teatro das Togas. Os primeiros dias do julgamento do ex-presidente Bolsonaro são marcados por uma profusão de irregularidades jurídicas. Christian Costa e Silvio Navarro expõem o caráter fictício do processo, onde o juiz atua em todos os papéis. E o final da peça já está escrito. E mais, o ex-covarde e os Napoleões de toga. Augusto Nunes revive Nelson Rodrigues para dizer: o medo não pode nos impedir de falar a verdade. O cronista acertou. Os idiotas são tantos que chegaram ao poder. Os americanos de olho na Inquisição brasileira. Ana Paula Henkel enfatiza o que os olhares dos Estados Unidos estão enxergando no Brasil. Uma reprodução moderna da Inquisição espanhola. Quais as consequências internacionais os americanos temem a partir do que acontece aqui? Tem a edição completa da Revista Oeste na palma da mão. É só assinar no site revistaoeste.com/assine ou ligar no 0800 580 2020. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paula Leal e está no ar mais um Oeste Sem Filtro. No programa de hoje, você vai acompanhar os assuntos que mais repercutiram nesta semana. Mas antes, eu convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, a sua curtida aqui pra gente. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, solicitou mais um dia para o julgamento do núcleo 1, chamado núcleo crucial, da suposta trama golpista na primeira turma do Supremo. O pedido foi encaminhado ao presidente da turma, Cristiano Zanin, e as novas datas já foram confirmadas pela primeira turma. Dessa forma, as sessões ficaram agendadas para terça, quarta, quinta e sexta-feira da semana que vem. A gente exibe na tela, então, esse novo cronograma. Vamos trabalhar na sexta? Vamos trabalhar na sexta-feira que vem, Augusto. Na verdade, a sessão extra é de quinta, porque sexta já estava no calendário da primeira turma. Deixa eu dar as boas-vindas à Ana Paula Henkel. Muito boa noite, Ana. A informação que nós tínhamos essa semana é que os votos dos ministros seriam longos. Parece que o voto do ministro Alexandre de Moraes tem aí 3 horas de leitura do seu voto. Então, ele já pediu uma sessão extra que foi prontamente atendido pelo ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma. Então, teremos na semana que vem sessões na terça, quarta, quinta-feira e sexta-feira, muito provavelmente, porque o Moraes não quer passar mais uma semana, ele quer o veredicto, a sentença final, até a próxima sexta-feira, dia 12 de setembro. Desculpe incomodar, mas quem é que quer o voto de 3 horas? Não, parece. Olha, isso é uma apuração, assim, que nós tivemos em contato com alguns assessores, que parece que o voto do ministro Moraes teria 3 horas aí de leitura de voto. São 8 réus. Recomendo as vírgulas que se refugiem na Embaixada de Portugal. Né? Nós teremos de acompanhar por dever de ofício, mas 3 horas vai ser difícil, hein, pobres Ana? Vírgulas aí, vai acabar com o português. Será que a gente acompanha com o chat GPT do lado também? Pode ajudar, né? Boa noite, Pioto, Branca querida, Paula, meus queridos mestres Alexandre, Augusto e a nossa querida audiência. Bom, aqui nos Estados Unidos, o que está difícil para eu explicar, quer dizer, tudo é difícil, mas agora, desde terça-feira dessa semana, quando se iniciou esse julgamento, quando me perguntam, mas quanto tempo vai durar o julgamento, já que nós estamos falando de coup d'état, né, como os americanos usam a expressão em francês, um golpe de Estado, a república caindo, tentativas de assassinato. E aí eu digo, não, acaba semana que vem. E as pessoas olham para mim como assim, acaba semana que vem? Só um réu? Não, são vários réus. E um deles é o ex-presidente Bolsonaro, que teria dado um mega, ultra golpe de Estado, uma tentativa. Já cansei de explicar, não tem minuta, não tem plano, não tem absolutamente nada. Tem um julgamento político e que eu até coloquei no meu artigo de hoje o que os americanos estão usando. A Branca me pediu para escrever essa semana como os americanos estão vendo esse julgamento.
E a palavra que eu tenho escutado, que eu até coloquei no artigo, que veio dos americanos, uma inquisição. A Inquisição brasileira. Eles, inclusive, falam até a Inquisição espanhola tinha ali, né, os processos, aquela coisa de seguir o rito, mas que agora realmente ficou tudo escancarado, que não tem rito nenhum, não tem processo nenhum, não tem juiz nenhum, porque o juiz é a vítima, é a defesa, é o julgador, é quem... E como o Jason Miller disse várias vezes essa semana aqui nos Estados Unidos, é um processo em que não cabe recurso, porque já está na Suprema Corte, e a Suprema Corte é, ao mesmo tempo, vítima, juiz, né, o julgador, o promotor, o Ministério Público, já que na audiência de 19 de novembro do ano passado, nós mostramos aqui, foram mais de 300 perguntas vindas do ministro Alexandre de Moraes e 50 do advogado. Então, da Procuradoria-Geral da República, então fica difícil explicar. E aí, o que o Jason Miller falou aqui, que parece que pegou de uma maneira assustadora, mais ainda com os americanos. O problema é que a decisão dessa corte, e que provavelmente será uma condenação, porque é o que eles estão fazendo em lotes, é trancar e jogar a chave fora, sem absolutamente nenhum outra corte recursal para você aplicar, né, o devido processo legal se há questionamento, e há grandes questionamentos nesse julgamento que a gente tem que colocar muitas aspas. Agora, abram todas as abas aí do ChatGPT, porque 3 horas de Alexandre de Moraes vai ser difícil. Comprem uma caixa de Engove também, um antiácido. Augusto, boa noite. Só para a gente relembrar a nossa audiência, a ordem de leitura dos votos na semana que vem, na próxima terça-feira, abre com o ministro Alexandre de Moraes, na sequência vem o ministro Flávio Dino, depois Luiz Fux, Carmen Lúcia e finaliza com a leitura do voto do ministro Cristiano Zanin. Aí depois tem a questão da sentença, né? Mas a ordem da leitura será essa a partir da semana que vem. E o ministro Alexandre de Moraes quis garantir, parece, né, que tudo se encerrasse até a próxima sexta-feira, dia 12 de setembro. É uma lista animadora, né, para qualquer réu, porque eles são imparciais. Boa noite, Paula, Piotr, meu amigo, grande Alexandre Garcia. Que bom ter você por aqui. Minha parceira Ana, boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que alguns advogados até fizeram isso, destacar essa singularidade, que o juiz é também o réu. Mas se eu fizesse parte do grupo de advogados, eu faria o possível para que todos destacassem essas irregularidades, porque é isso que quem mora em qualquer outro país que seja realmente democrático não entende. Não entende. Acho que ainda não ficou claro para estrangeiros, né, quem mora em países normais. Não ficou claro ainda esse absurdo que é a onipresença, a onipotência do ministro Alexandre de Moraes numa semana em que ele é o réu real, por causa das revelações do Talhaferro, seu ex-assessor. Ele continua ali interpelando, aparteando e, ao mesmo tempo, antecipando decisões. Ele acabou a imparcialidade objetiva, né, do juiz. Ele vai fazer o possível para conseguir a condenação máxima e ele não foi convidado a se explicar. Eu não posso aqui orientar o comportamento dos advogados, mas se eu fosse advogado, eu não perderia a chance de fazer alguma pergunta que vinculasse qualquer denúncia do Talhaferro, tem tantas gravíssimas, ao desempenho dele no golpe, tentativa de destruição do Estado Democrático de Direito, que em si já é uma piada.
Piotr, eu quero te ouvir, mas deixa eu trazer um outro personagem que falou também sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o julgamento dessa semana, que foi o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, que disse que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não deve ser usado como troca nas negociações sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Ele disse que o imposto de importação é uma questão regulatória e que o governo pretende buscar a redução das tarifas por meio de diálogo. Essa declaração foi feita durante um evento no Superior Tribunal de Justiça. Alckmin também reforçou que essa será a linha de ação do governo federal, insistindo na negociação para diminuir o peso das tarifas sobre os produtos brasileiros. Ele acrescentou que o Brasil não está sozinho nesse cenário, pois outros países também foram atingidos pela alíquota do governo americano. Boa noite, Piotr, seja bem-vindo. Primeiro, eu queria que você explicasse qual é a negociação que está na mesa quando o vice-presidente Geraldo Alckmin fala que o julgamento de Jair Bolsonaro não está nessa equação da negociação do tarifaço, porque até onde sabemos, estamos acompanhando, o governo Lula não abriu negociação com o governo americano em relação às tarifas. É isso. Paula, boa noite, Augusto. Alexandre, que privilégio tê-lo aqui às sextas-feiras. Seja bem-vindo, Ana, querida, bem-vinda a todos que nos acompanham. O Alckmin está numa realidade paralela, ele criou uma realidade paralela. Ontem nós comentávamos aqui dessa missão da Confederação Nacional da Indústria, acho que mais de 100 empresários e representantes de federações da indústria foram a Washington para tentar destravar as negociações. Na verdade, foram lá fazer um papel político que o governo brasileiro não consegue fazer. E ouviram, do número 2, o Christopher Landau, do Departamento de Estado, que o lobby que eles têm de fazer é em Brasília, não em Washington, porque o problema está aqui, mais precisamente no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. O que eles ouviram é que o Alckmin ele fala com os lugares errados em Washington, ele tenta falar no Departamento de Comércio, de Agricultura, não. Se ele tiver que falar com alguém lá, é no Departamento de Estado, chama-se Marco Rubio. Fica Departamento de Estado, põe no Google Maps dá o endereço, tá? E o Alckmin insiste nessa tese de que a questão é comercial. Nunca foi. A questão comercial era uns 10%, a primeira tarifa que foi aplicada ao Brasil. Isso era comercial. E ainda assim, se o Brasil tivesse diplomacia, tem, não está usando, ou na verdade está sufocando isso dentro do corpo técnico de Itamaraty. Mas se o Brasil fosse olhar para isso, provavelmente esses 10% seriam reduzidos, dado que nós temos, esse é um fato, uma balança comercial favorável aos americanos. Era questão de negociar um ponto ou outro. Não, o Brasil foi lá, esticou a corda. O Lula esticou a corda, mais o Supremo. Ambos esticaram a corda. Aí vieram 40 pontos percentuais a mais, a tarifa foi a 50%. A carta do Donald Trump de 9 de julho de 2025, agora, recentemente, está lá nos primeiros parágrafos qual é o problema. Ou seja, o julgamento no Supremo, sim, tem influência na negociação comercial. Aliás, é a razão da tarifa dos 40% do Supremo e das declarações do Lula que quer levar o Brasil para o eixo do mal, o novo eixo do mal do mundo. Com todas as tiranias, enfim, que se tem aí, as autocracias comandadas pela China, que hoje é exatamente quem comanda esse outro lado do planeta. Agora, o Alckmin diz o seguinte, né? Ele sugeriu que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não deve ser usado como trocas nas negociações sobre o tarifaço. A Casa Branca jamais colocaria um julgamento como meio para negociar se esse julgamento fosse legítimo, se esse julgamento fosse dentro da lei brasileira, se esse julgamento tivesse razão de existir. O fato é que é uma perseguição política. Os Estados Unidos não estão preocupados com essa questão de soberania brasileira, eles nem estão preocupados com isso porque não tem nada de soberania brasileira. Eles estão denunciando, como denunciam na Venezuela, denunciaram em todas as ditaduras pelo mundo, é que tem um estado de exceção. É um julgamento político dentro do Supremo. E contra isso eles estão reclamando, não estão reclamando do Supremo Tribunal Federal, estão reclamando deste julgamento, dessa distorção democrática que o Supremo fez, né? Então, quer dizer, o Alckmin vai e fala qualquer coisa porque o Alckmin não sabe nem o endereço de com quem ele tem que conversar em Washington. Ouviu isso? Os empresários que foram essa semana lá ouviram exatamente isso. Fala para o seu vice-presidente, que é o Departamento de Estado. Mas antes, é melhor ele falar com o chefe dele, porque o problema está em Brasília, não está em Washington. Diga, Augusto. Enquanto isso, o Celso Amorim, que é o
realmente quem decide os rumos, orienta o Lula sobre os rumos da política externa brasileira, foi para a China, né? Está naquela foto. Pois é, os Estados Unidos, se é que tem um adversário aí, é a China. Sim. E o Lula não para de emitir sinais de que está do lado da China, está do lado do Irã, tem uma enorme simpatia pela Coreia do Norte. Aquilo era lugar para estar num momento desses. Exatamente. É um problema político, sim. Político, sim. Eu, se fosse presidente da República, eu ia ficar indiferente. Aí ia pensar só na questão comercial. Se um cara me chama durante a campanha eleitoral de nazista, de fascista, sim, como ele fez com o Trump, o Lula apoiou todos os adversários do Trump. O Lula é a favor da Venezuela, se negou a contestar aquela eleição roubada, né? E ele vê com preocupação, né, a presença de navios de guerra americanos aí na costa da Venezuela. Ele está sendo hostil o tempo todo a um presidente que reage com firmeza a essas coisas. Você ficaria indiferente? Quer dizer, o Lula é bobo, ele acha que o que ele comenta com a Janja não chega aos jornais, até a imprensa estatizada publica, e chega ao Trump. E é claro que questões pessoais interferem no comportamento de qualquer presidente da República. Ser ofendido e vai tratar bem o cara. Sim. Temos aquela foto? Temos a foto do Alckmin, temos. Não do Alckmin, agora do Celso Amorim com o Xi Jinping. O Xi Jinping, aquela que tem vários ditadores ali ao lado do ditador chinês. O mundo ditatorial está lá representado. Sim, deixa eu passar para o Alexandre, porque o Piotr fez menção à carta de Donald Trump lá do dia 9 de julho, e né, não é nem no primeiro parágrafo, é no primeiro parágrafo, mas na primeira linha ele cita, eu vou trazer, porque ele diz o seguinte, aspas, para essa carta que foi endereçada ao presidente Lula. Tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria de outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. E aí, no segundo parágrafo, ele fala das tarifas de 50%. Então, está no primeiro parágrafo, na primeira linha, o nome de Jair Bolsonaro. Então, estão fingindo que não sabem, que já tem a exposição das questões a serem discutidas. Trump botou a tarifa e disse, olha, essa tarifa é porque vocês estão perseguindo injustamente meu amigo Bolsonaro, estão fazendo um julgamento de ficção, de teatro, né? Precisa ter anistia, né? E aí ele ainda vê o Celso Amorim atrás do Xi Jinping lá naquele palanque cheio de ditadores. Aliás, a Dilma está lá também, está atrás do Putin. O Putin está à direita do Xi Jinping e a Dilma está atrás. Estão lá, né? O indiano não está. O indiano foi para a reunião anterior, que se tratava de assuntos econômicos, mas caiu fora depois, né? Então, como Augusto notou, esse não é um empurrão. Está aí, tá ali o barbudinho, né, atrás, que é o que faz a cabeça do Lula em política externa. Essa aí não é a Dilma, mas ela está um pouquinho escondida aí, logo mais atrás, né? Então, ele faz a cabeça do Lula e o Lula gosta. Ele faz isso no outro governo, quando ele foi chanceler. Ele me deu uma entrevista, eu perguntei como é que o Zelaya bota as botas em cima da mesa na Embaixada Brasileira, converte a Embaixada Brasileira num diretório político. Não, mas ele tem toda a razão. A coisa vem de longe, né? Eu não sei se ele chegou a ser candidato, ele falou em ser candidato no Rio de Janeiro, viu que não ia ter voto. Mas, enfim, estava lá, representando o Brasil, como o Alckmin foi representar o Brasil lá naquela reunião de
já extintos líderes terroristas lá no Irã, na posse do novo presidente do Irã. Mas está posta à mesa, a negociação está posta à mesa. Então, olha, esse julgamento fajuto, né, a necessidade de anistia de toda essa gente injustiçada também, que já está pagando muito, né, já teve morto, tem gente que chora até hoje, famílias. Pegou quantas famílias? Mais de 1.000 famílias, né, que estão sem a mãe, sem o pai, porque fizeram uma manifestação. O direito de manifestação acabou. Não, vamos pegar quem quebrou, quem deteriorou o patrimônio público, mas fizeram daí E o Trump sabe disso, né? Então botou o bode na sala e disse, olha, vamos conversar. Vocês estão... Falar em bode, vocês são uma ovelha desgarrada do Ocidente. Vocês querem ir embora, querem abandonar a cultura judaico-cristã. Isso fica muito claro quando o governo brasileiro apoia o Hamas e adere expressamente o objetivo do Hamas, que é dar a solução final para o problema judeu. É uma continuação da Alemanha de outros tempos, né? Tem que eliminar. A única condição é eliminar Israel do mapa. E o Brasil está do lado, está contra a civilização ocidental, judaico-cristã, com democracia grega, filósofos gregos, e contra o direito romano, muito expressamente, porque aqui a gente não está seguindo o devido processo legal, o amplo direito de defesa, o juízo natural, a aberração de a vítima ser o julgador, né? São coisas incríveis. A Ana Paula tem razão quando fala isso é julgamento ou é inquisição, né? Basta a gente examinar o que está acontecendo. Então, está posta na mesa. E não é uma mesa de tomar uma cervejinha para resolver na base da cervejinha. Isso não existe, é uma coisa séria, né? Não é uma questão de puerilidade, como escreveu o Gonê, né? Tem que ter maturidade para resolver isso. Augusto, quer complementar antes de eu passar para Não, é só comentar que eu já contei aqui a minha história da viagem com o Alckmin, com Celso Amorim. Eu não posso confiar, o Alexandre falou agora, né, tomando uma cervejinha. Não. Ele toma leite. Eu não posso confiar em quem, numa viagem internacional dessas, troca champanhe por leite, usa um pijama verde e pantufas. Esse tipo de figura não negocia nada, porque já é ridículo. E ele vai lá fazer o quê? E o Alexandre lembrou um grande episódio, eu não me lembro o ano, viu, Alexandre? Do Zelaya. O Manuel Zelaya, ele foi deposto em Honduras por vias normais, constitucionais. O Chávez, que ainda mandava, ele no Lula, estava vivo, e ele convenceu o Lula a entrar nessa. E não, tem que ser o Manuel Zelaya, que era um chapéu sem cabeça embaixo, né? Andava o tempo todo com aquele chapéu. E com a mulher dele, que depois se elegeria presidente. Em Honduras também é complicado. O Zelaya não tinha para onde ir. Ele entrou em Honduras, não tinha ninguém apoiando, ele foi para a embaixada brasileira e transformou na pensão do Zelaya. É isso aí. Eles dormiam ali, ficaram dias, lá até que saíram, por ordem do Chávez, certo, Alexandre? Certo, e com apoio do Celso Amorim, total apoio do Celso Amorim. Deixa eu passar para a Ana, enquanto o Augusto comentava, a gente resgatou a foto desse desfile oficial em Pequim, né, que é muita gente, são muitos ditadores autocratas, aí essa foto oficial com o Xi Jinping no meio ao lado da mulher, e aí tem o Celso Amorim, que a gente deu um zoom naquela outra foto enquanto o Alexandre comentava, e a Dilma Rousseff também está ali numa das fileiras, mas é muita gente, esse é o Celso Amorim. E tem do outro lado está a Dilma Rousseff, que é presidente do Banco dos BRICS, que também participou aí desse desfile, dessa parada militar em Pequim, Ana. E veja bem, Paula, esse evento que deveria, na verdade, estar enaltecendo os americanos, né? Já que estavam falando da vitória da Segunda Guerra, esse evento foi comentado aqui nos Estados Unidos por Donald Trump de maneira enfática,
ele foi bastante incisivo e disse: eu entendi o recado. Disse assim mesmo: eu entendi o recado, eu sei o que eles quiseram, qual foi a mensagem foi recebida. Bom, enfim, vocês sabem como Donald Trump, às vezes, quando fala pouco e entra no silêncio, é pior do que quando ele fala muito. Agora, sobre o Alckmin, continuar tentando negociar tarifas com os Estados Unidos é a piada do ano, porque a foto do Alckmin no parlamento iraniano, enquanto os políticos iranianos gritavam morte à América, essa foto, eu garanto para vocês, mais de uma pessoa do governo americano, interlocutores do governo americano, senadores, várias pessoas já me disseram que essa foto é famosa em Washington. E agora essa pessoa que vai negociar tarifas com os Estados Unidos, e depois dessa foto com o Brasil mandando representante ali junto aos ditadores, Paula, eu só queria trazer uma coisa. O Alckmin completamente desconectado, como vocês falaram da carta do Donald Trump no dia 9 de julho, primeiro parágrafo, as primeiras frases, muito claro que tem a ver sim com o julgamento do presidente Bolsonaro. Eu queria trazer mais uma vez um tweet do Peter Navarro, que é o czar, que é o homem das tarifas, o braço direito de Donald Trump em relação às tarifas. É por ele, por Peter Navarro, que todos os assuntos tarifários eles são passados. E ele tuitou isso, se eu não me engano, não sei se a data está ali, deixa eu ver aqui, foi dia 5 de... Não, perdão. Enfim, ele tuitou isso no final de agosto. Vou pegar aqui direitinho para falar bem direitinho para vocês. Ele tuitou isso no dia 19 de agosto. E ali ele fala: para alívio cômico, acesse o Substack, que é, né, uma plataforma de artigos, e baixe o panfleto lobista de Washington, gabando-se para os brasileiros de que conseguiriam pressionar a Casa Branca e reduzir tarifas. Memorando aí para a empresa, e marcou a empresa. E aí ele diz: você nunca vai aparecer na minha porta da Casa Branca. Não quero tropeçar na sua gosma. E aí o final: libertem Jair Bolsonaro. Free Jair Bolsonaro. O homem das tarifas de Donald Trump, o cérebro das tarifas de Donald Trump, dizendo: libertem Jair Bolsonaro. E aí o Alckmin diz que o julgamento de Bolsonaro não tem nada, não deve ser usado como moeda de troca. Olha, todas as cartas estão na mesa, absolutamente todas as cartas estão na mesa, e mais uma, que foi colocada por Donald Trump em uma entrevista: basta Lula me ligar e nós, quem sabe, acertamos as coisas. Mas nem isso o Lula foi capaz de fazer. Ana, eu acho que todas as respostas estão mesmo naquela carta do dia 9 de julho, porque se nós lermos o último parágrafo, diz o seguinte, está aqui o caminho, né? Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechados, para os Estados Unidos e eliminar suas tarifas políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos, talvez, considerar um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com o seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Muito obrigado por sua atenção a este assunto, assinado Donald Trump lá no dia 9 de julho. Agora, é normal alguém mandar o Geraldo Alckmin ficar sentado ao lado de representantes de 4 grupos terroristas? Não, não é. Não é normal. É da estupidez elevada à enésima potência. E agora ele quer se entender com
O presidente americano, é por isso que não atende os telefonemas dele, como diz o Lula, ele está à disposição dos interlocutores 24 horas por dia, só que não há interlocutores. A gente vai exibir mais uma vez aquela foto dos ditadores ao lado do ditador chinês Xi Jinping, nesse desfile militar que ocorreu em Pequim essa semana, que contou com a presença então de Celso Amorim e Dilma Rousseff, Piotr. Então, veja só, na mesma semana em que a China reúne o que existe de pior no mundo de ditadores, e o Celso Amorim está lá representando o Brasil, o pior lugar que o Celso Amorim poderia estar, enquanto representante do Brasil, a opinião pessoal dele pouco importa, eu estou preocupado com o país. A China fez uma parada militar que lembra a União Soviética do Leonid Brezhnev, ou seja, um dos últimos da União Soviética, exibindo mísseis e tudo mais. Na mesma semana, ontem, houve um jantar, dia 4, foi ontem, exatamente na Casa Branca, e o Donald Trump reuniu a nata do Vale do Silício. Bom, estava lá o Mark Zuckerberg, da Meta, né, do Facebook, que anunciou 600 bilhões de dólares de investimento, Tim Cook, da Apple, o Sundar Pichai, que é do Google, mais 250 milhões. Estava lá o Bill Gates. Bill Gates podemos chamar o democrata woke nos últimos tempos, né? Bom, estava sentado lá também. O CEO dele anunciou 80 bilhões de dólares por ano. Eu só estou fazendo uma comparação, que o que a China está demonstrando de poder hoje, com esses mísseis todos, uma parada militar, era uma coisa que tinha impacto de verdade nos anos 80, nos anos 70. Isso é uma coisa do século passado. O poder hoje está na informação. Ninguém vai usar esses mísseis todos, porque se você usar esses mísseis, acaba o planeta Terra. A demonstração de força está exatamente na economia pujante e, sobretudo, na economia de tecnologia de informação. É a nata do Vale do Silício. Veja só a diferença. Eu vi a imprensa apressada, sobretudo a internacional, dizendo, olha, veja só como que agora há uma união ali, a China reuniu, mostrou um poderio militar. Tá, isso não é poderio hoje na história do mundo. A Rússia tem um poderio muito maior do que esse chinês e não pode usar isso na Ucrânia, porque senão acaba o planeta. Agora, tudo que o Vale do Silício produz, que esteve sentado na mesa da Casa Branca ao lado do presidente Trump e da primeira-dama, aquilo é o dinheiro, aquilo é o potencial, aquilo é o poder que você pode usar para melhorar a vida do planeta e aumentar o seu poder de influência. Essa mídia um pouco adiantada na análise, assim, a China saiu na frente. Não, ela está nos anos 70 ainda. Ela lembrou do Brezhnev, para você ter uma ideia. Não, agora nós estamos falando de tecnologia de informação. Na mesma semana, 2 recados diferentes para o mundo. A Europa, que em algum momento sempre consegue ser aquele para onde a Europa vai pender diante das 2 demonstrações, levou um tapa na cara da China. É esse o poderio que a China quer mostrar? É esse tipo de influência? A China quer controlar o mundo para mostrar que ela é a União Soviética da vez? Enquanto isso, você está tendo reunião lá no Vale do Silício, na Casa Branca, com a nata do Vale do Silício. Bom, acho que deu para deixar claro quem é democrata e quem não é, ou quem é democrático e quem não é. A Ana quer falar, mas o que a gente viu em reportagens é que foi discutido ali multilateralismo e a importância do Sul Global. Eram os principais assuntos aí da discussão desse grupo que se reuniu em Pequim. Diga, Ana. 10 segundos, Paula. No dia 4 de julho desse ano, independência dos Estados Unidos, Donald Trump fez um desfile em Washington homenageando as Forças Armadas, mas um desfile infinitamente menor do que esse. Não tinha míssil, não tinha canhão, não tinha nada. Um desfile como o Exército Brasileiro, por exemplo, fazia no 7 de setembro. Meu Deus do céu, foi o auê nas redes sociais, todos que aplaudiram esse desfile na China agora, que coisa de força, que imagem de potência, todas essas pessoas chamaram Donald Trump de tirano, que ele estava querendo mostrar o poderio militar porque ele era um fascista e ele estava fazendo um desfile no dia da independência dos Estados Unidos. É curioso, né, essa hipocrisia da turma. Bom, agora eu te conto que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se pronunciou a respeito das sanções da Lei Magnitsky aplicadas pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. A gente segue acompanhando a questão de sanções, né? Isso é um tema, tem bastante literatura internacional sobre isso, diversos países convivem com questões de terem pessoas que foram sancionadas. Acho que aqui o tema é muito mais
talvez chame a atenção, são as motivações por trás das sanções, que parecem ser inusitadas. Tá, então, Alexandre, o Gabriel Galípolo é a arte de não dizer nada, mas chamou de inusitadas as motivações da aplicação da Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Vocês têm que entender a cabeça dele, ele é da área financeira, né? Então, ele sabe que a Magnitsky já pegou muita gente no mundo, sabe as providências que têm que ser adotadas e que não tem como fugir disso. Se não adotar, aquele órgão lá do Departamento do Tesouro vai cobrar, vai saber, vai perguntar para o Banco do Brasil como é isso, como é aquilo, o que está fazendo, né? E não há nenhuma inusitada, porque ele diz, olha, em geral, essas coisas é menos política e mais criminal, né? Aqui juntou criminal e política, porque a acusação é desrespeito aos direitos humanos e todos nós estamos vendo. Só que a mídia brasileira não trata como uma questão criminal alguém que morre estando sob custódia do Estado brasileiro, tendo havido insistentes pedidos humanitários para que o Clesão fosse tratado em casa, e isso simplesmente foi ignorado até que ele morreu, né? Então há responsáveis, sim. Eu não falo só do Clesão, todo mundo sabe, né? A prisão do Felipe Martins lá com... vamos prender até que ele conte, botar perto da fogueira, vão ameaçar com a fogueira da solitária, até que ele faça uma delação. Agora nós temos uma delação aí, que é a delação que muda dependendo dos ventos, né? E essa delação teria alguma credibilidade depois de ter mudado tanto, e todo mundo viu a ameaça. Ou você diz a realidade é aquela mentira vestida de verdade que eu falei, ou, olha, tem seu pai, tem a sua mãe, tem a sua mulher, tem a sua filha mais velha, né? Todo mundo viu isso, né? Então é como lembra a Ana, isso não é um julgamento, né? E aí o Galípolo, ele quer mostrar, olha, eu estou lavando as mãos aí, essa é uma questão política, não é da área do Banco Central, né? O Banco Central tem que cuidar de não manchar um banco estatal como é o BRB por uma negociação que está parecida com negociata e que é melhor não aprovar, né? O banco estatal aqui do Distrito Federal. Então, e está cuidando de proteger a moeda e o crédito, que é a missão dele, né? Agora, vai obedecer tudo que for estabelecido, vinculado à lei Magnitsky, porque o sistema financeiro mundial, as transferências bancárias, os lastros, tudo isso está dependendo de Fort Knox, do Departamento do Tesouro, né, das leis americanas. Agora, Piotr, o Galípolo disse ainda então que a expectativa do Banco Central é continuar acompanhando o caso, sem preocupação, nas palavras dele, para o risco do sistema financeiro nacional ou para os bancos brasileiros. Mas nós noticiamos aqui que esta semana o governo dos Estados Unidos enviou ofício para 5 bancos solicitando explicações a respeito da Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Faz um mês que foi aplicada a Magnitsky, eles querem saber como é que está sendo a aplicação em relação a um cliente, a um correntista, no caso, o ministro Moraes. Eu confesso que eu me surpreenderia se o Galípolo falasse mais do que ele falou. Ele falou e não falou nada. Porque o Banco Central, em última análise, é uma agência reguladora do sistema bancário brasileiro. Ele está aqui, obviamente, para resolver problemas de risco dentro do Brasil. Essa questão da lei Magnitsky é o que o banco responde no CNPJ dele diante da atuação que ele tem no mercado internacional. Ou seja, se por um acaso você tiver um risco sistêmico de todos os bancos brasileiros começarem a ter problema, o Banco Central entra para justamente impedir que isso avance. E impedir que isso avance é fazer os bancos cumprirem a legislação internacional, da qual eles concordaram lá atrás ao entrarem no mercado internacional, e a lei Magnitsky entra na Europa, entra nos entra no Brasil, na América Latina inteira e por aí vai. Então, quer dizer, o que ele faz ali, diz, olha, nós estamos acompanhando. Ele não ia falar muito mais do que isso, porque, em tese, como presidente do Banco Central, nem cabe a ele falar muito mais do que isso.
O que hoje preocupa a realidade brasileira especificamente, porque é inimaginável que um banco privado vá correr esse risco, é a atuação do Banco do Brasil, que sim, sofre influência direta do Palácio do Planalto. E é onde, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes recebe o salário. Este pedido que fez o Departamento do Tesouro para o governo brasileiro, para os bancos brasileiros, como é que vocês estão lidando, é exatamente para se subsidiar de uma informação oficial, dizer, olha, eu avisei, a informação não veio, ou veio da forma que eu considero equivocado, óbvio que aí a sanção secundária, no caso, seria aplicada, porque a primária justamente é o CPF do Alexandre de Moraes. O Banco Central não entra porque, por enquanto, não é nenhum assunto para ele. Ele trata de outras questões. Ele tira o pé da história. Se fosse colocar esse discurso dele no chat GPT, para usar a expressão que nós fizemos, qual é o chat GPT? O Banco Central está tirando o pé porque não é com ele. A hora que for, ele entra. E normalmente não será. Não quando você tem uma questão de um banco que pode estar dando guarida para um sancionado da lei Magnitsky, que obviamente os Estados Unidos vão tomar providência. Acabou. Simples assim. Dia de receber o professor e advogado André Marcília no estúdio do Sem Filtro. Muito boa noite, André Marcília, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, boa noite a todos da bancada, toda a audiência do Oeste. Bom, a gente já vai entrar no assunto da anistia, porque desde ontem circula um texto que está em negociação, em construção no Congresso, a respeito da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, Marcília. Mas eu queria antes trazer um outro assunto que também ganhou destaque, pelo menos aqui na Revista Oeste, que são as últimas declarações, denúncias envolvendo o perito criminal Eduardo Talhaferro. Nesta semana ele participou de uma comissão no Senado e uma das denúncias que ele trouxe, são várias, né? A gente pode aqui trazer à tona, e a Oeste tem acompanhado, tem publicado uma série de reportagens, de mensagens a respeito, mas nessa comissão ele falou de um relatório que teria sido adulterado ali uma data para justificar uma operação da Polícia Federal em relação a empresários. E aí ele disse que o ministro Alexandre de Moraes, isso foi uma denúncia do próprio Talhaferro, dizendo que a operação teria sido baseada numa reportagem jornalística. E aí, para não pegar muito mal, eles deram um verniz de legalidade, teriam produzido um relatório a posteriori para justificar essa operação. Então, claro que tudo isso precisa de investigação. Com a data retroativa. Tudo isso precisa de investigação criteriosa, até inclusive perícia nessas mensagens que Talhaferro tem apresentado. Nós defendemos o devido processo legal, né, professor? Mas, assim, quais são os crimes cometidos aí nessa conduta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes? Só para a gente esclarecer para a audiência. Olha, Paula, gravíssimo, é muito grave, e é muito grave que, inclusive, nada disso esteja sendo investigado. É grave que nem toda a imprensa esteja divulgando essas denúncias, é grave que o denunciante esteja sendo investigado, mas não a denúncia, nem por PGR, nem por nenhum órgão de classe, nenhuma corregedoria porque dentro ali do gabinete do ministro Moraes não havia só um ministro, havia, por exemplo, o juiz instrutor, o Ayrton Vieira, um juiz, e ele está vinculado ao tribunal aqui de São Paulo. Por que a corregedoria aqui do Tribunal de São Paulo não se manifesta, não investiga, não vai saber o que está acontecendo, CNJ, enfim, diversos órgãos que deveriam estar atrás disso, até porque, ao saberem dessas denúncias e não investigando, também cometem o crime de prevaricação, que é você saber, você, a autoridade, saber de algo ilícito ou de uma denúncia e ficar omisso em relação a isso. Agora, tirando todo esse contexto que envolve os fatos, nós estamos diante de algo que pode ser muito grave. Se dentro do gabinete do ministro Moraes, a mando dele, houve adulteração de documentos, olha os crimes que nós temos pela frente. O Código Penal, inclusive, ele lista ali do 290 ao 310 só ilícitos referentes à adulteração de documentos. A gente tem falsidade ideológica, a gente tem adulteração de documento público, a gente tem uso de documento público, tudo isso é crime. E a gente tem, como eu mencionei, prevaricação e mais. Temos também crime de responsabilidade, porque quando um ministro do STF foge à dignidade mínima do cargo, e é o caso, há um crime de responsabilidade que pode e deve resultar em impeachment. Tudo isso gravíssimo, debaixo dos nossos olhos e mais, né? Quem poderia solicitar essas medidas, Marcília? As investigações sobre isso?
tanto o CNJ, quanto a PGR, quanto as corregedorias dos tribunais, quanto a própria Polícia Federal poderiam tomar conta desse caso e não estão tomando. E, enfim, sobra, portanto, à imprensa esse trabalho de formiguinha de denunciar e ficar aguardando que alguma autoridade pesque esse caso ou ache que isso é importante. Está aberta aqui a discussão sobre o caso Talhaferro antes da gente entrar na pauta de anistia. Alexandre e Ana, se tiverem alguma questão sobre esse assunto? Bom, o assunto foi posto em público no Senado, né? Então, eu acho que tá nas mãos do Senado. O Senado recebeu todas as informações e agora continua o mesmo bloqueio lá no Senado. Seu Alcolumbre, presidente do Senado, assim como o Pacheco, quando era presidente do Senado, não querem saber de discutir coisas óbvias, evidentes, como é o desrespeito à Constituição por parte de seus próprios guardas, né? Professor, eu creio que a Constituição especifica, inclusive, que cabe ao Supremo a guarda da Constituição, não é isso? Pois é, cabe ao Supremo a guarda da Constituição, mas acho que eles guardaram a Constituição, né, esconderam a Constituição em vez de tomar conta dela. Houve uma subversão completa de tudo. Veja só, a gente está diante de uma subversão da Constituição, a gente está diante de uma subversão daquilo que deve ou não ser investigado, como eu mencionei, porque quem está sendo investigado é o Talhaferro e não a denúncia dele. Olha que maluquice que está diante de nós. Então a subversão se tornou a regra, infelizmente, dentro desse país. Porque se o Moraes agiu dessa forma, essa é a forma de agir dele. Ele fez isso no comportamento. Isso se tornou evidente no comportamento dele durante todos os procedimentos que precederam o processo. Isso. Augusto, e esse é um ponto central, porque veja só, muita gente falou assim, escuta, esses acontecimentos, essas denúncias do Talhaferro não poderiam suspender o processo do golpe, né? Eu diria o seguinte, elas deveriam suspender o processo do golpe, deveriam suspender todos os processos que estão dentro do gabinete do ministro Moraes e deveriam suspender o ministro Moraes. O ministro Moraes deveria ser afastado do cargo, não só ele, mas também esse juiz instrutor que está ainda em atuação aqui em São Paulo, Ayrton Vieira, eles deveriam ser suspensos do cargo até que tudo isso fosse investigado e esclarecido. Porque nós estamos diante de possíveis crimes cometidos por juízes. E como você bem disse, se esse é o modus operandi em relação a um caso, será que não será em relação a todos? Será que isso não era uma prática de um gabinete? Será que esse gabinete só fez isso uma vez? Acho muito difícil, porque a gente está aqui diante da Vaza Toga 3. E a 1, e a 2, e quantas outras mais não existirão para o futuro. Então, quer dizer, a gente precisa aqui sentar e avaliar se nós estamos ou não diante de um gabinete que promove justiça, diante de um gabinete que leva a sério as questões jurídicas ou se está lá apenas para promover política no pior sentido do termo. Marcília, essa letargia da ausência de reação coletiva maior, você explicou aí, é grave que mais gente na imprensa não denuncie isso, é grave que entidades como o CNJ não se manifestem sobre isso, é grave que a Procuradoria-Geral da República... Nem a OAB. A OAB é um negócio do outro mundo, mas enfim... O PGR agora, a gente até no começo aqui colocou a Branca Nunes, a nossa diretora de redação, pegou uma parte do artigo do Elisiário, que está na revista dessa semana, para tentar traduzir o palavrório do Gonê, e aí o ChatGPT foi lá e simplificou. Agora, é o mesmo procurador que não reage às risadinhas e kkks da Vaza Toga. É um procurador que está vendo tudo isso acontecer e para ele nada, não tem uma manifestação. Exatamente. Essa letargia você acha porque tudo foi instrumentalizado por esse Supremo anabolizado desde 2019? A gente estava citando agora há pouco, o presidente do Banco Central evita falar qualquer coisa que possa afrontar o Supremo, mas espera um pouquinho, é um fato, tem uma sanção que será aplicada sim a um banco brasileiro que por acaso descumprir a regra da qual ele assinou fazer parte lá ao participar da economia internacional do mercado financeiro americano. Essa letargia se deve ao que mais? Todo mundo está com medo do Moraes ainda?
É medo e conformismo, ou é conivência e cumplicidade, ou é, enfim, simplesmente uma espécie de é bom deixar assim porque se a gente mexer isso pode piorar. A gente fica, às vezes olha para fora do país, olha para algumas ditaduras no exterior e etc. Fala, como é que é possível ninguém reagir? Como é que é possível a sociedade não se insurgir contra absurdos? É possível, a gente está vendo aqui exatamente esse o ponto. Não é apenas medo, é mais ou menos o seguinte, poxa, isso a gente escuta muito, por exemplo, de gente do mercado, né, de empresas. Olha, se houver algum tipo de problema, quem sabe não piore ainda mais, e as pessoas vão se conformando com aquilo que está errado, como se aquilo certo fosse. E esse é o grande problema. E as autoridades, aí sim, dentro de um ambiente ali do Supremo, eu não tenho a menor dúvida de que há uma cooptação, não apenas do Moraes, mas desse núcleo duro que ele representa. Vamos lembrar que o Moraes é o porta-voz do núcleo duro dentro do STF, e eu não tenho a menor dúvida de que o Gonê ou a PGR hoje não tem autonomia. Basta a gente ver durante o julgamento. Veja, até um dos advogados do general Heleno, o advogado Matheus, me fugiu agora o sobrenome, ele trouxe um slide que era muito interessante, de que o ministro Moraes fez 359 perguntas aos réus, enquanto o Gonê fez 50. Quer dizer, o Gonê se comporta como uma espécie de estagiário do Moraes. O próprio relatório do ministro Moraes, que é um relatório técnico, não é uma peça de acusação, porque ele não é o acusador, era mais potente, mais contundente do que a própria fala do Gonê. Quer dizer, como é que a gente pode entender que isso é normal? Mas a gente passa por cima disso como se nada houvesse. E o material que ele entregou para leitura, uma coisa monstruosa, tinha que ler em algumas horas. Sim, um absurdo. 70 teras de documentos. Enfim. Tem a frase do Nelson Rodrigues que é muito boa e está lembrando, pode ser aplicada aos dias de hoje. Certas épocas históricas parecem doentes mentais. É isso aí, parece que está todo mundo doido, porque é óbvio que tem que ser feito e não é. Matheus Milanês, o nome do advogado do Augusto Heleno, e chama a atenção, a gente trouxe, inclusive, publicado no site de Oeste, que eles sabiam da ilegalidade, porque aquele áudio do Ayrton Vieira falando, olha, vai ficar descarado, como é que eu, sem mais nem menos, peço um relatório para você, que está lotado no TSE, mas eu sou do STF, ou seja, eles tinham essa preocupação ali, temiam o que poderia acontecer se caso isso fosse descoberto, caso isso viesse à tona, e veio. Está aí. A consciência do crime, da irregularidade. Exato. Eles estão compartilhando, né, numa mensagem de áudio que nós publicamos, inclusive ontem, a gente exibe na tela aí do nosso editor Edilson Salgueiro, mostrando a manobra que eles utilizavam. A preocupação era de disfarçar o ilícito, não de não cometê-lo. Né? E esse é o grande absurdo. E a gente está falando aqui de um juiz. Quer dizer, veja só, se você entrega a um juiz, e nós entregamos, nós enquanto sociedade, enquanto promotores da Constituição, nós entregamos ao juiz que ele seja vitalício, ele tem um cargo vitalício até os 75 anos, que ele não possa ser movido do cargo, que ele não possa ser demitido, ele não pode ser, vamos colocar esse juiz longe da casa dele para ele aprender, isso não pode, nada disso pode. Mesmo assim, um juiz não tem coragem de enfrentar um ilícito, isso é grave. Então, assim, não tem essa desculpa, não é possível que se dê essa desculpa. No entanto, todos em silêncio, todos tocando a vida normalmente. Isso é o pior, né? O Piotr levantou bem essa questão. Como é que o silêncio toma conta de tudo isso e nos soterra a possibilidade que, enfim, a gente trate isso com a seriedade que é merecido. Perfeito. Olha só, eu vou entrar no assunto da anistia, mas fiquem à vontade para retomar esse e outros assuntos. Marcília está aqui conosco justamente para isso. O líder do PL na Câmara dos Deputados, o Sóstenes Cavalcante, afirmou que o projeto de anistia não será votado antes do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo. A declaração foi feita depois de uma reunião de 2 horas com o presidente da Câmara, Hugo Mota, na residência oficial. Sóstenes informou que Mota confirmou a pauta da anistia, mas ainda sem definição de data. O deputado disse que voltará a tratar do tema na segunda-feira, enquanto Mota vai consultar líderes de partidos como União Brasil, PSD, Republicanos e PP. O julgamento de Bolsonaro e de outros réus na suposta trama golpista terá as novas sessões na próxima semana. Para o Sóstenes Cavalcante, a proximidade do julgamento torna impossível votar o projeto antes da conclusão do julgamento. No encontro, o deputado também discutiu a escolha do relator do projeto.
Mota indicou que o nome virá de um partido do Centrão. A oposição trabalha com ao menos 3 versões do texto. A mais ampla prevê anistia para os atos desde março de 2019, abrangendo o inquérito das fake news e a reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Deixa eu incluir a Ana na nossa conversa, porque o Marcília está aquecido nesse tema, porque já participou do Faroeste Brasileira mais cedo e eu sei que vocês discutiram muito essa versão de um texto que foi divulgado ontem, inclusive, né? Que abrange uma anistia bem mais ampla a partir do ano de 2019, com a abertura do inquérito das fake news. Deixa eu jogar para a Ana. Tá, mas eu vou voltar um pouquinho, desculpa, porque é muita pergunta para o professor. Eu vou ter que importar o professor aqui para os Estados Unidos, porque está difícil explicar aqui, professor. Em relação só aos áudios, aí depois vocês podem falar sobre a anistia, porque isso foi uma pergunta que me fizeram aqui nos Estados Unidos e eu falei, não sei responder. Vamos supor que todas as instituições estivessem funcionando normalmente, que o julgamento do presidente Bolsonaro, ele teria passado por todas as instâncias inferiores e chegou ao Supremo Tribunal Federal. E aí esses áudios acontecem. E aí a vaza-toga acontece. Qual seria o procedimento, primeiro, diante da celeridade em que esse julgamento agora entrou, um julgamento que era para derrubar a República e que vai ser consumado em 2 semanas apenas? Se tudo estivesse normal, professor, a temperatura, a pressão, tudo, diante disso tudo, o que aconteceria numa república saudável? Para o julgamento, afasta os juízes, investiga, o que aconteceria? Eu sempre digo que quando eu venho aqui o Augusto começa sempre dizendo, se fôssemos um país sério, essa é sempre a introdução das perguntas. Então, se fôssemos um país sério, Ana, nós teríamos com certeza absoluta esse processo todo anulado, porque ele parte de um relator que está viciado. O ministro Moraes não tem a menor condição de tocar esse e qualquer outro processo adiante depois dessas descobertas ou revelações ou denúncias da vaza-toga. Nenhuma condição, nem jurídica e nem moral. E esse é um ponto relevante. A gente precisa entender que nós estamos diante de algo muito sério que foi denunciado, isso precisa ser investigado, e até ser investigado, esses réus podem estar sendo punidos ou podem estar sendo condenados de um processo viciado, um processo que foi construído do fim para o início, portanto político e não jurídico. E se é disso que tratamos, não estamos fazendo justiça. E um ministro que faz isso ou promove isso não pode estar à frente de um processo desse. E veja, aí alguém dirá, mas isso que está sendo revelado nesse áudio ou o que foi revelado na vaza-toga 3 não diz respeito necessariamente ao processo do Bolsonaro. Não importa se dentro de um gabinete havia uma forma errada de agir, nós não temos a menor condição de seguir em relação a qualquer outro processo. Veja, é mais ou menos o seguinte, né? Se você tem dentro de um, sei lá, de um balaio ali de... Alguém está fazendo chocolate e tem um veneno, um pingo de veneno dentro do balaio ali de chocolate, da panela de chocolate, quem vai comer aquele chocolate e falar, não, mas era só um pingo, aquele pingo não está nessa barra aqui, não importa. Esse é o ponto, aquilo contamina tudo. Se nós tínhamos um processo viciado em relação a um, por que não teremos em relação a outro? Quem que vai dizer que esse gabinete não agiu assim também em todos os demais processos? E essa questão do áudio é muito séria, porque ele próprio revela, né, como a Paula trouxe aqui. Quer dizer, ele no próprio áudio diz o que seria certo. É óbvio que ele conhecia, ele é um juiz, né? E ainda assim ele preferiu disfarçar o certo para fazer o errado e com isso obedecer ao ministro. Processo que começou pelo fim, começou pela condenação já. Começou pela condenação, como todo processo político é isso, né? A diferença de um processo político para o jurídico é que o jurídico começa do início para o fim e o político do fim para o início. E aqui a gente está diante disso. As pessoas estão condenadas e eles depois vão tentando rechear a condenação com algo que faça sentido. Professor, ainda sobre esse projeto da anistia, o texto está em construção, ainda não foi fechado, mas uma versão foi divulgada ontem. O PL deixou claro que não vai apoiar nenhuma proposta que não inclua o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Sóstenes Cavalcante também se manifestou, dizendo que uma versão light será descartada. E eu queria ouvi-lo. Juridicamente, é possível
dar anistia aos envolvidos, aos manifestantes condenados do 8 de janeiro e excluir Jair Bolsonaro da equação, juridicamente falando, né? Assim, sem politizar, se é que é possível. Se é que é possível. Juridicamente falando, não existe anistia sem Bolsonaro para os réus do dia 8. Não tem como. Se tem uma anistia possivelmente inconstitucional, é uma anistia que vá para os réus do dia 8 e não para o Bolsonaro. E eu explico por quê. A anistia não é para pessoas, a anistia é para fatos. Você não anistia o João e nem anistia a Maria. Se você não anistia o João nem a Maria, você não pode também tirar nem o João nem a Maria. Que você está anistiando fatos que foram contaminados pela política ou anistiando crimes. E anistia não é perdoar, que é uma outra coisa que todo mundo fala assim. Mas pode anistiar sem terminar o processo? Anistia não é perdão, anistia é esquecimento. Você esquece os fatos, vira a página, risca o chão e é disso que se trata a anistia. E veja só, os réus do dia 8 têm contra eles imputados crimes que são exatamente os mesmos que estão sendo imputados ao Bolsonaro. Então como é que eu posso anistiar os réus do dia 8 pelos crimes XYZ e os mesmos crimes XYZ contra o Bolsonaro não são anistiados? Então, isso não faz sentido, é por isso que gera ali uma possível inconstitucionalidade. Não é possível, portanto, um projeto de anistia sério que siga adiante sem incluir Bolsonaro. E alguém também dirá assim, mas isso não exclui a parte eleitoral, porque ele está inelegível pelo processo pela Justiça Eleitoral. Só que o que... São coisas diferentes? Então, não são, Augusto. Não são, né? E por que não são? Porque a origem é a mesma. Os fatos anistiados, no caso, de origem, são os mesmos. Veja, o que fez o Bolsonaro se tornar inelegível? Uma reunião com embaixadores, essa reunião foi divulgada em redes sociais, entenderam que aquilo, então, impactou nas eleições. Porque eu sempre digo que é algo que até hoje eu não entendi. Como é que você vai impactar nas eleições se você perdeu? Logicamente, até hoje, para mim, é um incógnito. Eu só vejo uma possibilidade de impactar quando eu ganho. Se eu impactei e perdi, não impactei. Mas tudo bem, vamos lá. Lógica. Não, é uma questão nem é jurídica, é anterior à questão jurídica, é lógica. Mas tudo bem, vamos lá, vamos dar de barato isso. Se a gente está diante desse fato, que é ele impactar nas eleições com supostas fake news, e a gente vai para o processo do golpe e percebe o que estão acusando ele é o quê? Justamente ter promovido fake news que desestabilizaram o Estado. E com isso possibilitar que os réus do dia 8 tentassem o golpe. Essa é a acusação. Então, se ele está sendo acusado pelo processo do golpe de usar fake news para desestabilizar o Estado e foi tornado inelegível por usar fake news contra urnas e etc., para desestabilizar também o Estado, o fato é o mesmo. Não tem como eu anistiar ele por uma coisa aqui e não anistiar por outra ali. Então, a anistia tem que alcançar o Bolsonaro e em todas as esferas. Ou não é anistia, ou o que eles querem promover vai ser um monstrengo, mas a anistia não é. E, por fim, vale dizer que eu tenho escutado o Alcolumbre, que é um texto alternativo da anistia. Não existe um texto alternativo da anistia e eu custo a crer que haja até uma intenção de que esse texto exista. Eles estão falando que o STF deu aval para que os réus que houvesse uma anistia para os réus do dia 8, excluindo o Bolsonaro. Na minha leitura, e aqui é uma leitura que não é jurídica, mas é política, na minha leitura, o que o STF e o Alcolumbre querem é criar algum tipo de confronto dentro da oposição, dizendo o seguinte: olha, nós estamos permitindo que os réus do dia 8 sejam anistiados, mas o Bolsonaro e o bolsonarismo é que não permitem, porque a gente quer a exclusão do Bolsonaro e eles não querem. Então é uma coisa pessoal. A gente até topa os réus do dia 8, mas quem está travando isso não somos nós, STF, e sim o Bolsonaro. Mas você não acha que os ministros vão precisar da anistia? Pois é. E tem isso. Você vai investigar o que fez o Alexandre com a sua equipe, né, o Talhaferro, vai precisar de anistia. Aliás, esse é um bom Mas esse texto não contempla autoridades, ministros... não contempla autoridades. Mas se a gente for pensar, aliás, que até na raiz da anistia, do termo anistia, né, a grande anistia deveria ser para os ministros, porque não há crimes. A maior parte desses réus do dia 8 sequer crimes cometeram. Não houve crime.
enfim, no máximo uma depredação, outra de um ou outro, mas a maior parte sequer cometeu crime, não tem crime. Então eles deveriam ter o processo anulado e a anistia é para quem cometeu o crime, ou seja, para quem os condenou, para os ministros. Deixa eu ouvir a avaliação do Alexandre, porque esse texto tem circulado, Alexandre, nesta semana, um assunto que esquentou muito a anistia no Congresso Nacional. Eu queria a sua avaliação desse texto, que retroage lá para o ano de 2019, na abertura do inquérito das fake news, e aí anistia todos os envolvidos do 8 de janeiro, incluindo Jair Bolsonaro. Claro, não há menção a nenhum CPF, e sim aos fatos, mas abrangeria, claro, a Jair Bolsonaro e também a questão da inelegibilidade. Reabilitaria Bolsonaro para o processo eleitoral em 2026. Sua avaliação a respeito desse texto? Eu queria dar um testemunho aí. Eu acompanhei a anistia de 79. Ontem, exatamente ontem, fez aniversário do sequestro do embaixador americano, Albrecht. Foi num 4 de setembro em 1969. E todos os 14 envolvidos deram uma coronhada no embaixador, sangrou, ele ficou refém deles até dia 7 de setembro. Todos os 14 foram beneficiados com anistia, né? E foram grupos que sequestraram o embaixador da Suíça, sequestraram o embaixador da Alemanha, sequestraram o cônsul do Japão, mataram um capitão americano que estava fazendo um curso aqui, o Chandler, mataram um major alemão e foram anistiados, né? Não foi gente que escreveu com batom na Estátua da Justiça, que sequestrou, que matou, que jogou bomba. Eu estou falando só dos estrangeiros, né? E foram anistiados, sim, né? E depois o Brizola, quando voltou do exterior, me disse, quando eu fiz uma pergunta para ele sobre um dinheiro que ele teria recebido do Fidel Castro, ele me disse: o que é anistia se não esquecimento, companheiro? Vamos esquecer o passado para construir o futuro. Então, essa é a condição, né? Como lembrou o professor Marcília, sobre o impedimento na justiça eleitoral para Bolsonaro, nenhum daqueles embaixadores era eleitor brasileiro, né? Então, não tem nada. Então, eu estou vendo aí que são jogadas políticas dentro do Congresso, aí vaza uma ideia disso e daquilo, Alcolumbre, e eu vi que atrás dele já está Renan Calheiros também, né? Pensando a mesma coisa, não tem essa anistia e tal, pressão do Supremo, pressão da mídia brasileira, né? Por sinal, tem mídia que está dividida aí. O Estadão, por exemplo, é contra a anistia, mas está dando página inteira sobre esse escândalo revelado pelo Talhaferro, né? É isso que agora, eu acho que o Congresso Nacional tem que se movimentar, enfim, porque até agora, porque não se movimentou, o povo foi para a rua, né? E essa história, professor, que esse gabinete de combate à desinformação teria também influenciado o resultado da eleição, teria atuado contra um lado e a favor do outro. Então, esse gabinete também provocou a raiva do público, que foi para a Praça dos Três Poderes e depois entrou. Eu não sei, tem essa questão também, né, professor? Tem, Alexandre, e isso é perfeito. Eu tenho dito muito o seguinte, que impactar, a gente não pode pensar que impactar nas eleições é chegar nas urnas e pegar a urna e guardar debaixo da cama. Isso é o clássico, vamos dizer assim, né? Mas impactar impacta nas eleições se você censura veículos inadequadamente, e sempre é inadequado censurar, mas enfim, que você restringe indevidamente a liberdade de expressão, impacta nas eleições se você recebe dinheiro da USAID para promover uma ideologia, impacta nas eleições se você tem um gabinete viciado, como a gente tem essas denúncias feitas pelo Talhaferro, do gabinete do ministro Moraes. Tudo isso impacta nas eleições com absoluta certeza, porque muda o modo de pensar e de ver do eleitor. E isso tem um efeito. Impacta indiretamente, mas impacta. E a gente precisa ter isso
no nosso norte quando a gente fala de eleições. E tem uma coisa ainda também interessante sobre essa questão da anistia, que muita gente tem dito assim, não, mas a anistia ela vai ser tratada como inconstitucional, ou ela é inconstitucional. Veja, a gente tem no artigo 48 da Constituição claramente ali o que não pode ter anistia, que é tráfico de droga, crime hediondo, tortura e ponto. Não há nenhuma menção ali a crimes contra a democracia. Aí a gente escuta algumas pessoas dizendo assim, mas espera aí, não está dizendo ali, mas quando você tem um crime, suposto crime contra a democracia, é uma afronta ao Estado, então isso, mesmo que não esteja no artigo, não pode ser anistiado. Bom, é uma afronta ao Estado também roubar o INSS, como a gente viu, é uma afronta ao Estado o país ter os governantes que tem, é uma afronta ao Estado você nomear um ministro e ele se tornar alguém tirânico, mas não é por isso que a gente vai deixar de nomear ministros, não é por isso que a gente vai deixar de ter governantes, não é por isso que a gente vai jogar fora a Previdência. Então a gente precisa entender que não podemos pensar simplesmente naquilo que deu errado como um fato para negar a anistia, né? Então assim, mas pode ser que se a gente anistiar, esse perdão ou esse esquecimento gere um novo fato no futuro. Bom, enfim, como eu mencionei, se você nomeia um ministro e resulta naquilo que a gente está vendo, isso quer dizer que a gente vai deixar de nomear ministros? Não, a gente vai aprender no curso da história. O processo democrático é feito de escolhas certas e erradas, e não é por isso que a gente vai jogar fora a anistia. A simpatia pela Venezuela também é uma ameaça a qualquer democracia. Sem dúvida alguma. Professor, deixa eu trazer rapidamente aqui para a gente fechar a questão. O senador Ciro Nogueira concedeu uma entrevista à Folha e ele disse que afirmou que a declaração do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, teria aberto um espaço para a discussão da anistia. Uma fala do ministro Barroso na semana passada, que disse que o tema da anistia poderia ser tratado como uma questão política depois do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que foi visto como um sinal verde para o Congresso, isso nas palavras do senador Ciro Nogueira. Mas essa fala teria irritado aí uma ala de ministros do Supremo Tribunal Federal que consideraram um desrespeito à corte. E essa ala estaria, então, irritada até com a fala do ministro Luiz Roberto Barroso na semana passada, que simplesmente disse, olha, é prerrogativa do Congresso Nacional discutir a anistia. O STF exatamente. O STF agora ele se irrita com aquilo que é óbvio. Aliás, é curioso que, enfim, eles já se manifestaram, né, dizendo, não, mas é inconstitucional. Isso por si só, se tem algo inconstitucional, é os ministros se manifestarem sobre a inconstitucionalidade de algo que nem existe ainda. Quer dizer, no momento em que eles inclusive usam a imprensa para ficar dando recado, aliás, eu até falei, precisa pegar alguns jornalistas que servem como carteiros, né, talvez nomeá-los aos Correios, já que está essa crise toda ali nos Correios. Capinhas voluntários, são quase os capinhas voluntários. Alternativos, né? Pois é. Isso tudo faz parte um pouco dessa imoralidade que a gente vive hoje em dia, desse silêncio que a gente estava constrangedoramente comentando que nos cerca. Mas o ponto é que os ministros não têm que dar opinião sobre isso. Veja, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da anistia está no artigo 48. Trata de tortura? Não. Trata de crime hediondo? Não. Trata de tráfico de drogas? Não. Então, ponto. Não é inconstitucional e acabou. E ministro não tem que falar nada sobre um projeto que nem existe ainda. Eles começaram falando fora dos autos, agora nem auto existe. Nem auto existe. Eles falam. Não, e o pior é que ainda não é que foi um ou outro ministro, mas a notícia é que há uma maioria contra. Quer dizer, então pressupôs que todos foram ouvidos. Pelo menos 6, né? Pelo menos 6. Para dar a maioria. Quer dizer... Ana? Sobre esse tema, professor, esse texto, né, ao qual vocês estão se referindo, muita gente falou desse texto, mas o Eduardo Bolsonaro disse que esse texto não tem nada a ver com a anistia que eles estão querendo discutir, inclusive aqui nos Estados Unidos. Ou seja, até agora ninguém sabe o que vai ser o texto. Qual o timeline, professor? Qual o tempo até um texto ser bem estabelecido, bem embasado? Existe um deadline, um tempo limite para que essa anistia seja votada? Não existe. E, inclusive, a anistia, eu tenho dito que não é um projeto que pode ser imposto. Porque, veja,
é preciso que haja aceitação dessa anistia, pelo menos por boa parte da sociedade. A anistia de 79, que todo mundo cita, por exemplo, vamos nos lembrar, não faz muito tempo, acho que no ano passado, que ela voltou a ser discutida no próprio STF, porque eles queriam cancelar aquela anistia, ou parte dela, para punir militares, voltar a punir militares e fazer um tipo de revanche. Mantendo a Bolsa Ditadura. Ah, com certeza absoluta. Mantendo a Bolsa Ditadura. Quer dizer, esse tipo de questão sempre está, é sempre possível rediscutir um projeto, é sempre possível rediscutir, mesmo depois que ele se torne lei. Então, é necessário que haja uma maturação, que possa se digerir esse texto, que outros textos surjam. Isso é normal, natural. A gente está acostumado no Brasil a achar que projeto de lei tem que sair rapidinho, que projeto de lei, quanto mais a gente debate, pior, porque aquilo gera ruído. O ruído é sempre o início de toda e qualquer música. Então a gente precisa ter vários textos, a gente precisa discutir isso exaustivamente, ainda que isso possa trazer prejuízo, vamos dizer assim, às pessoas que hoje estão pagando indevidamente por crimes que não cometeram, mas não importa. Quer dizer, importa, mas não é um momento adequado para a gente apressar o passo, porque essas pessoas podem, adiante, serem até mais prejudicadas do que hoje estão sendo, se nós corremos mais do que devemos a respeito disso. O texto precisa ser discutido, outros textos precisam surgir e nós precisamos costurar entre todas as partes, entre todos os elos, exatamente, para que a gente possa seguir adiante com tranquilidade. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação de 7 integrantes do chamado Núcleo 4 da suposta tentativa de golpe. Segundo o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o grupo atuava de forma coordenada para espalhar desinformação e enfraquecer as instituições democráticas, usando a estrutura da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, para divulgar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. Entre os réus estão Ailton Barros, ex-militar ligado a Jair Bolsonaro, Ângelo De Nicoli, ex-diretor do Ministério da Saúde, Carlos Moretson, do Instituto Voto Legal, Giancarlo Rodrigues, militar cedido à ABIN, Guilherme Marques, ex-comandante de batalhão em Goiânia, Marcelo Bormevet, policial federal, e Reginaldo Abreu, coronel e ex-chefe de gabinete da presidência. Todos respondem por crimes ligados à suposta tentativa de golpe de Estado. Rodrigo Constantino, hoje conosco, Consta, seja muito bem-vindo. A gente abre o programa, então, trazendo essa informação de que 7 integrantes do chamado Núcleo 4 foram denunciados, foi pedida a condenação pela Procuradoria-Geral da República. A gente está falando de núcleos porque é a nomenclatura que foi adotada ainda naquele relatório da Polícia Federal que embasou a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Quero te ouvir a esse respeito, mas, Consta, já que você só está conosco às quintas-feiras, queria aproveitar, já pedir um balanço do julgamento em relação ao Núcleo 1, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus. Essa semana, então, houve 2 sessões no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, a gente comentou, cobriu em Oeste Sem Filtro, exibimos trechos dos advogados, do relatório lido também pelo ministro Alexandre de Moraes, mas queria te ouvir também um balanço dessa primeira semana de julgamento. Consta, muito boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Piotto, Silvio, Augusto Nunes, toda a nossa audiência. Veja, sobre o Núcleo 1, eu destacaria algumas atuações brilhantes de advogados que desmontaram a farsa desse julgamento, entre aspas, principalmente mostrando que o foro não é adequado, mostrando que não tem provas substanciais, mostrando que existem vários vícios, para usar um eufemismo aí, nesse processo todo, que não deu amplo direito de defesa aos réus. E ficou muito claro, então, que se trata realmente de um julgamento político, como já sabíamos. Do Alexandre de Moraes, de onde menos se espera, não vem nada mesmo. Era previsível que ele ia fazer ali a sua denúncia já acusatória, ele que é tudo nesse processo. E a PGR, idem. A PGR apresentou, na figura do Paulo Gonet, uma denúncia para lá de frágil, politizada, que força elos causais entre Jair Bolsonaro e o 8 de janeiro, algo realmente lamentável do ponto de vista jurídico. Agora, sobre essa nova denúncia do Núcleo 2 aí, chamaria minha atenção também a postura da Carmen Lúcia,
ainda no núcleo 1, e a postura de alguns advogados que se mostraram muito subservientes e até mesmo vassalos, né, dos ministros. No afã de agradá-los, ficaram com uma postura muito acovardada, para dizer o mínimo. E um dos episódios mais constrangedores foi protagonizado pelo advogado do Ramagem, né, quando falou das urnas, e a Carmen Lúcia pediu a palavra, interrompeu para dar um pito nele, dizendo que ele não pode usar de maneira intercambiável voto auditável e voto impresso, que são coisas muito diferentes, não é uma questão de opinião, é uma questão de fato. E a ministra se mostra muito autoritária, né? Não é de hoje, o cala-boca já morreu, para ela não morreu, né? Ela gosta de um cala-boca, ainda que seja só até a segunda-feira. Ainda mais quando o assunto são as sacrossantas urnas eletrônicas. Bom, pergunta para a turma do PSDB e a consultoria internacional que eles contrataram em 2014 se as urnas são mesmo auditáveis. Aliás, o TSE tinha um vídeo no site sobre voto impresso, explicando por A mais B por que isso trazia mais segurança. Vários ícones da esquerda já defenderam isso também, né, como uma forma de auditar melhor o processo eleitoral. Hoje virou sinônimo de ataque às instituições. Então, essa denúncia ela confunde de maneira deliberada críticas ao sistema eleitoral com ataques às instituições. E esse tem sido o truque desde o início, em todo esse processo. Você critica o STF, você está atacando a instituição e a própria democracia. Então não se permite mais, nessa democracia relativa que o consórcio PT e STF criaram aí, o consórcio criou, não permite mais críticas legítimas, crítica que a população faz o tempo todo. Se você fizer isso e for do entorno do Jair Bolsonaro, ali do grupo do Jair Bolsonaro, você vai ser acusado de atentado ao Estado Democrático de Direito. Então, nada novo sob o sol, tudo isso já antecipado e previsto, é pura perseguição política, Paulo. Adalberto Piotto, muito boa noite. Piotto, seja bem-vindo. A gente tem acompanhado um cronograma bem estabelecido em relação a essa ação penal, Piotto, e a Procuradoria-Geral da República foi quem ali resolveu fatiar essa denúncia em 5 núcleos. Estamos falando agora do núcleo 4, que são integrado por 7 pessoas, que agora, então, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pede a condenação, ou seja, estão ali seguindo o trâmite bem estabelecido desde o início do ano, quando foi aberta, quando foi instaurada essa ação penal no Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Silvio. Boa noite, Constantino, todos que nos acompanham. Nós teremos, quando do julgamento, novamente advogados reclamando, por exemplo, do excesso não, o prazo muito curto para uma série de provas de 70 terabytes, como fez ontem o advogado que representava o presidente Bolsonaro no julgamento. Teremos novamente uma série de denúncias de cerceamento de defesa, teremos novamente uma acusação frágil, precária, não baseada em fatos, teremos novamente a Polícia Federal com provas claras de que teria sido instrumentalizada a favor da acusação e não de uma investigação como um órgão de Estado, que é e deve continuar sendo, apesar de uma parte muito ruim da polícia hoje fazer a imagem da polícia piorar perante a população, porque foi tudo isso o que nós vimos nesses primeiros dias dessa semana. Se isso se repetir, e tudo leva a crer que há uma grande chance de se repetir, teremos problemas. O Constantino mencionou, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia ontem, que ela ficou irritada com o advogado, se não me engano, do Alexandre Ramagem, em que ele disse voto impresso e auditável como se fossem sinônimos. Sim, o voto impresso é auditável, é um sinônimo. E ela faz ali uma correção, porque não gostou de citação das urnas eletrônicas. O que ficou pacificado à época, vamos ser justos, e a ministra provavelmente sabe disso, é que o voto impresso seria apenas uma garantia a mais no caso de alguém questionar o resultado da eleição. Ninguém estava depondo contra as urnas eletrônicas. E outra, convenhamos, no mundo cibernético hoje, no mundo de qualquer parafernália eletrônica, ninguém no mundo consegue atestar 100% de segurança. Senão os bancos, que são provavelmente as empresas que mais investem em segurança cibernética, não teriam fraudes. E toda hora você vê alguém contar que a conta foi invadida, que um dinheiro desapareceu de lá e de cá. Ou seja,
Segurança a mais em processo eleitoral é sempre bem-vinda. É essa sensatez que o Supremo deveria ter tido quando o Congresso aprovou o voto impresso, como apenas mais uma camada de garantia e proteção da vontade popular que tem que ser legítima e realmente é que está escrita ali no voto do eleitor ou digitado, seja lá o que for. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão, meu amigo Piotr, Constantino, bem-vindo, prazer ver você por aqui. Boa noite a quem nos acompanha agora. Bom, a Carmen Lúcia, ela não tem a menor noção do que estão falando. O Gilmar Mendes deve estar muito ocupado, não pode cuidar da discípula, né, mais recente que ele arrumou lá no Supremo, e ela não entende o que é auditável e não entende que você tem um avanço tecnológico por hora. Ou ela usa o mesmo celular, que ela usou aqueles caixotes que tinha no começo, você vai modernizando tudo. Agora, você tem urna eletrônica auditável. Eles falam voto de papel, que é para dar a ideia de que seria ressuscitada aquela folha. E não é nada disso. Então, isso é deliberado. Agora, eu acho que qualquer coisa vinculada a essas coisas núcleo 4, núcleo não sei o que e tal, isso aí os advogados deveriam unificar o discurso. Eles não tiveram acesso a todo o material reunido pelo Alexandre. Alexandre de Moraes fez o que quis. Isso eu mostro, isso eu não mostro e tal. Eles deviam agora dizer o seguinte, olha aqui, para esse julgamento, vamos parar isso aqui. Descobrimos que o Alexandre de Moraes montou um grupo clandestino, juntando policiais federais e funcionários do Tribunal Eleitoral, juízes auxiliares, fez essa tremenda salada para agir como partido e impedir a vitória de um candidato. Esse comportamento do Supremo na campanha de 2022 já bastaria para que a campanha não tivesse a menor credibilidade, os resultados. Mas menor. Sim. Então eles deviam agora confundir o Alexandre de Moraes e mostrar as provas que ele esconde. Joga no meio de julgamento. Isso é para anular qualquer julgamento em qualquer tribunal sério no mundo. O que fizeram, como é que é o nome, Paulo? O Talhaferro, o juiz auxiliar e o Moraes, é coisa, olha, não dá quadrilha ou bando, porque parece que precisa 4, né? Mas pega um policial federal qualquer que trabalhava com eles e você anula isso aí. Sabe, vamos tratar com é uma chacota isso aí. Eles quiseram brincar com o povo brasileiro, vamos debochar deles. Bom, agora a gente fala de um assunto que está bastante aquecido no Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ainda não confirmou se vai colocar em votação o projeto de lei da anistia para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Mota disse o seguinte, abre aspas, estamos muito tranquilos com relação à discussão da pauta da anistia. Não há ainda nenhuma definição sobre colocar em votação a proposta. Nós estamos sempre ouvindo o colégio de líderes nessas pautas, fecha aspas. A atuação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, junto com os partidos União Brasil e Progressistas, deve acelerar a votação do projeto no Congresso. Um dos principais objetivos é garantir a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro entre os anistiados. Hugo Mota vai se reunir com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, e a expectativa é que seja apresentado um cronograma de tramitação depois do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sóstenes rejeitou qualquer texto alternativo de anistia que não inclua o ex-presidente.
tenho convicção que os crimes que as pessoas estão sendo condenadas, inclusive em caso de condenação do presidente Bolsonaro, são os mesmos 5 crimes. A Débora do Batom e o presidente Bolsonaro são condenados pelos mesmos. Se haverá anistia para um, tem que haver para todos. Então, o critério é único da anistia. Portanto, eu não sei como o presidente Alcolumbre quer construir um outro texto. A esta altura, já com as vésperas da condenação do presidente Bolsonaro, é inadmissível que ele também não seja contemplado. O texto da anistia, ele tem que ser um texto claro para anistiar todos esses crimes condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Agora é com o Silvio Navarro, muito boa noite. Silvio, seja bem-vindo. Eu sei que você está apurando esse assunto ao longo desta semana, que voltou a esquentar. Agora sim, Silvio, eu trago também o sentimento, acho que de boa parte dos brasileiros que têm acompanhado esse assunto da anistia desde o ano passado, a discussão vota, não vota. O Hugo Motta se elegeu à presidência da Câmara dos Deputados com essa pauta, prometendo colocar o assunto em votação. Passou um primeiro semestre aí em banho-maria, não conseguiu, a oposição ali fazendo a sua parte, tentando obstruir as pautas, chegou a ocupar o plenário da Câmara dos Deputados para forçar a votação do projeto, mas fato é que passamos um semestre sem que o projeto fosse votado na Câmara dos Deputados. A sensação que a gente tem é que esse é um assunto que vem como ondas, né? Dependendo aí do assunto, ele volta, esquenta e depois esfria novamente. Agora, com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, parece que voltou a aquecer. E aí, quero que você nos conte. Agora é para valer, Silvio Navarro? Agora vai? Boa noite, Paula, querida, meus amigos Pioto, Rodrigo, Augusto, meu irmão. Boa noite você que nos acompanha. O enunciado que você trouxe desta pauta, Paula, diz assim: o presidente da Câmara dos Deputados não confirmou se vai pautar ou não a anistia. Ele vai pautar a anistia. Ele vai pautar porque ele é o presidente de uma casa que tem mais 512 parlamentares. E a maioria dos líderes hoje defende que a anistia avance. Ele não tem como segurar isso ou não vão segurá-lo na cadeira. Ele não vai permanecer na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. Aliás, um detalhe. Ele está muito pressionado e não é mais só pelo ministro Alexandre de Moraes, com quem jantou e depois mudou completamente, mas está pressionado internamente na casa pelos trambiques que cometeu, e a casa não quer um trambiqueiro que não cumpra acordos. Em Brasília, se você não cumpre acordos, sobretudo dentro do Congresso Nacional, você não fica. A memória de Severino Cavalcante, o presidente de 220 dias, eleito com 300 votos, mas ficou 220 dias na cadeira, né? Menos tempo. Presidente curto, justamente porque era um trambiqueiro. E é disso, e é assim que Hugo Motta será lembrado se não pautar a anistia. O Sóstenes Cavalcante, líder do PL, que falava há pouco nesse VT que mostramos, tem uma planilha com 292 nomes. Isso é mais do que suficiente, é uma gordura para votar a anistia, que precisa de 257. Não é uma PEC, não é uma proposta de emenda constitucional. Alguns jargões do Congresso Nacional são um pouco difíceis, mas vamos a eles. Não é uma emenda constitucional que precisa de quórum qualificado, de 308 votos. Não, 257 passa, ele tem 292 e a conta é que isso vai estourar para cima de 315, 320 votos, porque todos os deputados, quando tomarem ciência que a anistia vai passar no plenário, evidentemente vão ficar do lado certo da história. Isso não é uma pauta de um partido. Isso sequer é uma pauta da direita, do bolsonarismo. Isso é uma pauta humanitária. O Brasil é o país da anistia. Do período colonial à República, passou por várias, principalmente pela Lei 6683, de 28 de agosto de 1979. Anistia é passar uma borracha em tudo aquilo que não dá certo para conseguir recomeçar, para reagrupar e reabrir o campo político, a ação política num país. E o Brasil está interditado. O Brasil precisa dessa anistia para voltar a ser uma democracia constitucional, com as instituições de volta também ao patamar da normalidade, para que não mais o Supremo Tribunal Federal avance contra prerrogativas que são do Legislativo. É o Congresso dando uma resposta àqueles que os enviaram para lá, aqueles eleitores que mandaram 513 deputados e 81 senadores para Brasília. Eles vão falar para o povo. A Câmara é a casa do povo.
quando um deputado vai à tribuna, ele não está falando sozinho, ele está falando pelo número de eleitores que o colocaram naquela tribuna. Portanto, vai passar. E vai passar com mais de 320 votos. Paula, o texto, qual é o texto da anistia? A anistia mequetrefe não serve. A anistia precisa ser ampla, geral e restrita. E Hugo Motta sabe disso porque vai empurrar esse rojão para o Senado. Por que eu digo rojão para o Senado? Porque quem tem medo do Supremo Tribunal Federal também é Davi Alcolumbre, também é o presidente do Senado. E aí ele que se vire, ele que responda a um 7 de setembro que será gigantesco neste domingo, e ele que responda para aqueles que estarão diante dele, ali. Ele vai estar presidindo, debaixo do busto de Rui Barbosa, mas lá embaixo terão senadores que vão enfrentá-lo e vão questioná-lo porque ele não vai pautar o texto que saiu pronto da Câmara como uma anistia ampla, geral e restrita. O período que vai abarcar, não sei, Paula, mas o 8 de janeiro sim, com certeza, para que a gente devolva as Déboras todas do Brasil para suas casas. As mães, avós, os pais, todos para suas casas. Pessoas que não mataram, pessoas que não sequestraram, que não torturaram, pessoas que não cometeram crime de latrocínio, portanto não podem pagar por uma pena muito maior. Elas vão voltar para casa, todas as Déboras. Paula, desculpe por ter me alongado, mas eu vou responder ao enunciado pela última vez. O Hugo Motta não sabe se vai pautar ou não vai pautar. Ele vai pautar a anistia. E a figura do governador Tarcísio de Freitas é decisiva nessa hora, como um líder que surge. Espero que outros, inclusive governadores, apareçam também. Silvio, só para a gente esclarecer, então, ainda não há um texto pronto, finalizado por parte da oposição em relação ao PL da anistia. Ainda está em discussão. Não, isso precisa ser trabalhado. O que há é um acordo de líderes, a maioria dos líderes da Câmara, que reúnem as maiores bancadas, aceitam votar. Portanto, o presidente da Câmara, como líder dessas bancadas, como líder de uma casa, precisa pautar. É só isso. Aí a definição de relator, enfim, todo o procedimento. E aí tem mais uma queda de braço que é com o Senado Federal, porque Davi Alcolumbre parece que está articulando em paralelo. Augusto, você quer comentar antes da gente rodar aqui? Rapidamente. As circunstâncias aí criaram a paisagem ideal para que o povo diga o que quer e exija ser atendido. De novo, né, os deputados sabem que o Congresso faz o que o povo quer, desde que o povo deixe muito claro o que quer. Nesse domingo nós temos uma manifestação marcada, né? Em meio a um julgamento de um golpe que não houve e a descoberta e divulgação que nós fizemos dessas barbaridades, desses absurdos, né, de chicaneiro feitos pelo Alexandre de Moraes. Não existe uma paisagem melhor para você botar o povo na rua em número suficiente para deixar claro aos deputados que é a hora de tratar da anistia. Sim. Bom, e na tentativa de barrar a votação da anistia, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, avisou aos parlamentares que Lula vai vetar qualquer projeto que seja aprovado. E o presidente Lula pediu aos seus apoiadores uma mobilização contra o projeto de anistia durante um encontro em Belo Horizonte. O petista demonstrou preocupação com a possibilidade de o Congresso aprovar a proposta. Agora, é outra coisa que nós temos que saber. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. Exatamente. É importante ter certeza, porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda. Então é uma batalha que tem que ser feita também pelo povo, tá? O Consta, eu quero te ouvir. O Silvio trouxe números aí em relação à Câmara dos Deputados. Parece que está bem resolvido, bem encaminhado, vamos dizer assim. Já tem um número suficiente de votos, seriam 257 para aprovar um projeto de lei. O líder do PL já disse que tem ali mais de 290 votos garantidos para aprovar o projeto. Tem duas questões. Uma é o texto, que tipo de anistia que está sendo discutida, se vai incluir Jair Bolsonaro, não vai incluir Jair Bolsonaro, a partir de que data vai começar
começar essa anistia e depois precisa, claro, o passo seguinte, passar pelo Senado Federal. E aí tem talvez a terceira instância do Supremo Tribunal Federal que a gente vai discutir mais adiante, porque a gente sabe que tem uma articulação, inclusive, de ministros do Supremo contra essa anistia. Mas acho que esses dois assuntos já rendem bastante discussão, consta. Sem dúvida, né? E veja, não se anistia pessoas, o Sóstenes está coberto de razão, anistia-se fatos. Então, se vai ser anistiado quem está sendo acusado e condenado pelo crime de atentado ao Estado de Direito, isso tem que abarcar Jair Bolsonaro. Estão ventilando aí essa anistia meia-bomba, né? E, aliás, é curioso, né? Vão anistiar todo mundo, menos o Bolsonaro, ou seja, vão exatamente ignorar a demanda, a única exigência do Donald Trump para retirar as tarifas do Brasil. Né, uma coisa brilhante, além de tudo, né, do ponto de vista geopolítico. Então não faz nenhum sentido isso, parece realmente coisa de quem está querendo criar intriga. E que ingratidão dos anistiados que não querem anistia, né? O Lula falando para sua claque, todos eles comunistas anistiados por crimes verdadeiros, alguns casos sequestros, bombas, né? Isso sim, atentados reais, foram todos anistiados em 79, e agora não querem anistia para ninguém, para Débora, cabeleireira, condenada por usar um batom numa estátua. Quer dizer, que mostra que espírito de porco que tem essa turma da esquerda radical, né? Tentando promover discórdia, intriga, divisão entre a população, porque é a marca deles. Já anunciaram que o Lula vai vetar se for aprovado, é porque estão sentindo que vai ser aprovado. E se o Lula vetar, podem derrubar o veto. Agora, o que causa mais espanto, porque o Lula está no campo da política, até aí é o papel dele dizer que vai vetar. Agora, o STF mandar recado pela imprensa de que não vai aceitar e que pode derrubar a anistia, aí sim a gente foge do campo do direito, né, do campo das atribuições legais e constitucionais dos ministros do Supremo e entra no campo da política, porque eles já escancararam para o Brasil todo que o STF virou um puxadinho político e que não está agindo mais de acordo com as normas jurídicas, né? Então, isso sim é lamentável ver o grau de politização do STF, mandando recados, antecipando o voto de coisa que nem foi aprovada no Legislativo, nem temos o texto pronto, e eles já avisam que vão vetar lá na frente se for aprovado e incluir Jair Bolsonaro. Quer dizer, é realmente uma perseguição implacável ao ex-presidente e eles nem escondem isso de quem quer que seja. Em nome de modo quem? Desespero. Diga, Augusto. Eles têm votos, foram votados. Foram votados, quer dizer, quem não quer isso aí é um comunista infiltrado no Supremo. O Supremo deve ficar satisfeito e tratar, se conseguir manter os cargos. Agora eles têm que tratar disso. Evitar o impeachment. Já está de bom tamanho. Eles não percebem, por ausência de experiência política, eles não percebem que as nuvens aí já estão com outro formato. Eles estão na defensiva, ou acham que com o silêncio eles vão acabar com o escândalo que a gente denunciou aqui, dessa utilização de truques e chicanas e perseguições e ilegalidades para assustar pessoas, prender pessoas, fechar revistas. Acham o quê? Estão na defensiva. Está na hora de eles se explicarem. Agora mudou, a coisa mudou. O Congresso está recuperando as suas atribuições para exercê-las de fato. Isso é coisa com o Congresso. Agora vem o Lula, eu veto. Mas como? Isso aí foi anistiado pelo Supremo. Anistiado espertamente para que saiu da cadeia, né, sendo condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e porque é ladrão, saiu da cadeia numa anistia pessoal e intransferível, que ele conseguiu. E não, eu veto a anistia para os outros. Veto o quê? Sim. Não tem, o líder dele na Câmara é o Lindbergh. A bancada dele, você pode prender por formação de quadrilha ou bando, só tem número para isso. E vem, os perdoados não perdoam mesmo. Não tem anistia. Eu ouvi hoje uma jornalista, que é porta-voz do governo também, que foi anistiada.
que está na Miriam Leitão, que está no Bolsa Família, no Bolsa Ditadura, como Lula, dizendo: não se pode dar anistia para esse tipo de crime, né, de um golpe contra o governo, porque isso estimula os golpistas a tentar outra vez. Mas ela, que era comunista e aderiu à luta armada para derrubar um governo constitucional, estava lá, não é? Sim. Porque agir ilegalmente, o Supremo faz mais que isso. Então não pode... e ela está também, é bolsista da ditadura. É só no Brasil. É só no Brasil. É o faroeste brasileira mesmo. Agora envolvendo juízes, jornalistas. Eu pego em armas para derrubar um governo. Depois eu digo que o que só mobilizou um vendedor de algodão doce e a moça do batom, esses não podem. Porque eles vão tentar dar o golpe que não houve outra vez. Piotr, a gente seguiu o dia apurando, conversando com alguns políticos em Brasília. O fato é que não temos um texto até o momento definido, eles ainda estão em negociação, principalmente em relação ao fato e ao período que vai abranger esse projeto de lei. Agora, em relação à CPF, anistia sem inclusão de Jair Bolsonaro não é anistia. Aí é outro nome que queiram dar ao projeto de lei, mas a hora que você envolve CPF por CPF, a gente não está falando do Instituto da Anistia. Não existe anistia do CPF. Vamos lá, isso não existe. Ou é ampla, geral e restrita, e vamos lá, é a história do Brasil que conta como se faz uma anistia. E nem faz tanto tempo assim no campo da história, né? Foi em 79, agora, recentemente. Mas eu vou só voltar um ponto aí, Paula. Esse desespero que está no governo e, alegadamente, segundo alguns jornalistas porta-vozes do Supremo Tribunal Federal, é a prova cabal de que eles já perderam na política. Vamos de uma ala do Supremo, Piotr, não são todos. Exatamente. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Essa ala do Supremo xiita, né? Nós temos um Supremo xiita lá, xiita e contra a Constituição. Primeiro, anistia é prerrogativa do Congresso Nacional. Se passar no Congresso, se passar na Câmara e no Senado, o Lula não veta. E se vetar, o veto cai. E se for ao Supremo questionar, o que o Supremo vai fazer? Vai dizer que um Congresso de 513, maioria na Câmara, e de 81 senadores, maioria no Senado, aprovou um projeto que é previsto na Constituição. O Supremo vai contra isso? O Congresso jamais permitiria isso, porque daí acabaria de vez com o Congresso Nacional. Esse é um ressurgimento, como Augusto citou, das prerrogativas e do poder do Congresso Nacional, que ficou, convenhamos, escanteado por muito tempo. Se permitiu isso. Vamos só dizer, o Congresso se permitiu se apequenar, se é que eu posso usar essa expressão. Essa é a grande chance de voltar a ser o que a Constituição garante: 3 poderes. O maior deles e o principal deles, o Congresso Nacional, o Legislativo. Se passar por tudo isso, e o governo já sabe que vai passar, e o Supremo também já sabe que vai passar, eles sabem que não vão conseguir vetar. Não tem como, não tem a menor chance. Porque se o Congresso... Se vetar, o Congresso usa o impeachment e bota todos para fora. Esse é o ponto. O Congresso, se fizer o que se espera dele, e tudo indica que estamos cada vez mais próximos disso, felizmente, não tem como segurar o Congresso. Só que o Congresso tem uma vantagem sobre todos os outros. O Congresso é exatamente a vontade do povo. É o representante da população. Não tem como. E eles sabem. Vamos falar da política como ela é. Se bateu esse desespero no Lula, se ele tem tanta certeza que ele pode vetar e o veto dele vai ser mantido, ou se o Supremo acha que ele pode declarar aquilo inconstitucional e aquilo vai ser inconstitucional, eles não estariam nesse desespero agora. O medo deles é que passe pelo Congresso. Uma vez passar pelo Congresso, não segura mais. E que bom. E a gente volta a falar do assunto da anistia, porque com a adesão do Centrão, uma ala do Supremo Tribunal Federal já articula um contra-ataque em caso de aprovação pelo Congresso do projeto de lei da anistia. Um dos planos seria votar o fim das emendas parlamentares impositivas que o governo é obrigado a pagar a deputados e senadores. A Corte já analisa diversas ações relatadas pelo ministro Flávio Dino, questionando a falta de transparência na liberação dessas emendas. A gente lembra que em agosto do ano passado, Flávio Dino chegou a suspender o pagamento de emendas para cobrar maior transparência nas indicações. Numa outra frente,
essa mesma ala da Suprema Corte teria alertado lideranças de que, muito provavelmente, julgará a anistia inconstitucional. E aí, essa ala argumenta que crimes contra o Estado Democrático de Direito, como os imputados aos envolvidos na suposta trama do golpe, não poderiam ser anistiados. Consta, a gente começa com você, falamos um pouquinho no bloco anterior aí sobre essa articulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal, uma articulação política, né, e ali jogando com algumas armas, é uma informação de bastidor, enfim, mas você acha que pode ser um balão de ensaio, alguns membros, porque a gente já percebe um racha no Supremo Tribunal Federal desde a imposição da Lei Magnitsky, daquele jantar, né, realizado pelo presidente Lula, onde parte dos ministros não compareceu naquele jantar, ali já mostrou uma divisão interna entre integrantes do Supremo Tribunal Federal. Mas usando a imprensa para jogar algumas informações, para tentar... É uma forma de coação, de ameaça ao Congresso? Sem dúvida, e tem sido o modus operandi, né, de uma ala do STF, mas eu concordo com a premissa, né, o STF já não é mais o mesmo, existe um racha interno, tem vários indícios disso, em que pese em falas públicas eles negarem e tentarem mostrar apoio ao Alexandre de Moraes, mas a Lei Magnitsky, digamos assim, mostrou para que veio, né? E é só o começo. Então eu acho que tem ministro ali assustado, desejando algum grau de pacificação, tanto que o ministro Alexandre de Moraes, como relator, logo na sua primeira fala, na primeira turma, no começo do julgamento do Jair Bolsonaro e outros réus, ele fez questão de dizer que todos querem a pacificação, mas isso se dá pelo respeito à Constituição e não com a impunidade, né? Óbvio que quem não tem respeitado a Constituição é ele mesmo. Nos bastidores, o clima não está tão ameno assim. E por falar em bastidor, o site O Bastidor apurou que existiria aí uma espécie de acordo, né, envolvendo essa adesão do Centrão à tese da anistia, de que, em contrapartida, o Jair Bolsonaro apoiaria uma candidatura como a de Tarcísio, e não alguma candidatura com o nome Bolsonaro. Michele ou Eduardo, né? Ele continuando inelegível. Ele seria liberado dos crimes, mas continuaria inelegível nesse acordão, digamos assim. Eu não sei o que há de verdade nisso, mas eu não tenho muita dúvida de que uma ala grande do Centrão deseja exatamente isso. Eles não escondem que adorariam ter os votos bolsonaristas sem ter que ter Jair Bolsonaro ou qualquer parente como candidato, né? A chapa dos sonhos dessa ala do Centrão seria um Tarcísio com Ciro Nogueira de vice, alguma coisa assim, né? Uma coisa bem caçabista. Eu acho que isso não é do interesse de boa parte da população brasileira, que quer o direito de votar em Jair Bolsonaro. Se não tiver o nome de Jair Bolsonaro, vão considerar que a eleição não é legítima, e junto com essa parcela significativa da população brasileira, tem alguém também de olho no que está acontecendo no Brasil dos Estados Unidos que pensa igual, que é o presidente Donald Trump. Ele também acha que não é uma eleição legítima se o Bolsonaro não estiver nas urnas. Então resta combinar com os russos, como diríamos. Bom, agora eu trago uma notícia em destaque também no nosso site de Oeste, do repórter de Brasília, Christian Costa. Seguindo o assunto da anistia, na tentativa de barrar esse PL, uma ala de ministros do Supremo se articula para reduzir as penas dos manifestantes. O Oeste apurou que a movimentação é realizada no Parlamento por 3 integrantes da Suprema Corte, depois da atuação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Já há pelo menos 300 votos na Câmara dos Deputados para a votação do PL da anistia. Integrantes do Supremo conversam, então, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para chegar a um texto que alcance apenas os executores da suposta trama de golpe. Dessa forma, a medida não abrangeria Jair Bolsonaro, considerado o cabeça da suposta trama golpista. Silvio, nós falamos também no bloco anterior sobre essa articulação de Davi Alcolumbre ali em paralelo, né, no Senado Federal, e costurando inclusive com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal uma proposta alternativa que nem dá para chamar de anistia. Aí é um projeto de lei para redução de penas, para absorver ali os crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, redução dessas penas, para que ali parte dos manifestantes, ou talvez a integralidade deles, seja gente que está solta, seja gente que está presa, seja solta, enfim, é uma anistia mais branda, mais light. É uma anistia
mequetrefe, essa é a palavra, que não é uma anistia. E não é isso que está sendo discutido na Câmara dos Deputados. A Câmara quer sim uma anistia ampla, geral e restrita. O que se debate hoje é o tempo, é a questão... a anistia de 1979, por exemplo, ela recua muito tempo, ela recua mais de uma década, né? Tá, o que se discute agora é se esse texto vai recuar... mais ainda. Para a década de 60, né? O que se discute agora é se esse texto recuaria até o período referente a um inquérito que ainda corre, tem mais de 6 anos no STF, que é o inquérito 4781, ou seja, até 2019, e abarcaria muito mais gente, muito mais crimes. Crimes, eu coloco tudo aqui entre aspas, tá? Crimes segundo a denúncia, não segundo o que eu penso que seja crime. E sim ficar circunscrita ao 8 de janeiro. Essa é a discussão do texto nesse momento. E o presidente Jair Bolsonaro responde nesta hora, no núcleo 1, tivemos 2 dias de julgamento, terça e quarta nesta semana, tal do núcleo crucial, vejam vocês, né? E, inclusive, o Procurador-Geral da República não conseguiu ligá-lo ao 8 de janeiro. Mas vamos lá, ele responde pelo 8 de janeiro. Isso seria anulado. Esse é o ponto. Agora, o tamanho da anistia, como Augusto bem lembrou, foi um texto construído. Augusto, vamos lembrar só um pedaço aqui da história, você me ajude. A anistia começa a ser debatida em 1972 pelo MDB, lá naquela época, que fazia oposição, inclusive, à Arena, o partido que dava sustentação ao regime. O Comitê Nacional de Anistia ele é de 1978. Quando o projeto é enviado, o presidente Figueiredo envia o projeto em junho de 1979 para o Legislativo. Esse projeto vai passar depois. Aliás, o senador Teotônio Vilela foi o primeiro relator. E o que passa no Congresso Nacional da Lei 6683 é um substitutivo. No jargão, no termo ruim de tratar no dia a dia, mas é como se fala dentro do Congresso, substitutivo é um texto ajustado, um texto remendado. Então, o que está sendo discutido é exatamente isso. O Davi Alcolumbre quer fazer um jogo a favor do Supremo, porque está pendurado. Davi Alcolumbre tem problema em todo lugar, tem sujeira para todo lado, todo emporcalhado. Para onde ele olha, para o Amapá, para o indicado dele no governo Lula, Valdez Góes, foi preso, ministro de Desenvolvimento Regional. Para onde ele olha, ele tem problema. Tem muita gente aí que vai precisar salvar o mandato, inclusive, no Senado. Então, deve-se ter alguma cautela quando se debate tudo isso. Porque você, numa hora em que o Legislativo pensa num projeto para pacificar o país, para achar uma saída, para buscar uma solução, surgem alguns atores importantes que não estavam no jogo e outros vão surgir, estou avisando, outros atores importantes vão entrar nesse jogo. A hora que, na vida, às vezes, e aí não estou falando só sobre política, às vezes você só precisa virar para alguém e falar, você não sabe a força que você tem, você não sabe o poder que você tem na tua mão para mudar a tua vida, para mudar o jogo. Basta que o Congresso entenda o poder que ele tem. São 513 deputados empurrados por votos legítimos, 81 senadores, ou 80, deixa o Davi Alcolumbre para lá, né, para não falar outra coisa. Num primeiro momento, a anistia de 79 não abrangeria os casos dos condenados, dos terroristas, presos e já condenados. Aí fizeram um acordo. Depois, eu não sei por decisão de quem, a anistia retroagiu até 1946. De lá para cá ela vale. E vale, inclusive, para a Bolsa Ditadura. Ela vai até 1946. Eu não sei quem quiser, certamente tem algum caso específico aí que eles quiserem incluir. Mas recua até essa época. A data razoável hoje é 2019. O início do inquérito das fake news. Que é lá onde aconteceu o inquérito 4781. É lá onde você tem jornalistas que começam a perder conta bancária, passaporte, pessoas começaram a se autoexilar ou com medo de voltar ao Brasil. É lá que eu tenho todos os inquéritos sigilosos que começam, né? O 4781 só foi o embrião, né? É lá que começa a atuação fora das 4 linhas. Aliás, é lá que o Supremo fica fora da lei, porque coloca sem provocação do Ministério Público, aberto de ofício, o ministro Alexandre de Moraes indicado sem sorteio, ou seja, começa lá o problema.
alguém imaginar antes de 2019 precisa explicar muito bem. Agora, de 2019 para cá, você tem todas as explicações plausíveis para dizer o problema do Brasil é lá que o Congresso começa a ficar menor, é lá que o Supremo fica anabolizado, é lá que começa todo o problema. De lá para cá, você só viu piorar isso daí, só viu aumentar. E a anistia é a melhor resposta que se tem hoje, nós estamos falando disso há quanto tempo? Porque do jeito que está, se for uma anistia mequetrefe, uma anistia meia boca, seja lá o nome que isso queira dar, isso vai parar no Supremo. E sabe quem vai decidir quem pode ou não ser anistiado? O Supremo. Então não adiantou nada. Você imagina qualquer coisa que você passar desse hoje no Brasil tem que passar de novo pelo Supremo, você fica de novo refém do Supremo Tribunal Federal. E qual é a pretensão, qual é o objetivo maior hoje? É tirar o Supremo de onde ele não deveria estar, porque ele não pode estar onde ele está. A questão é essa. Quando se vê, por exemplo, o trabalho, e houve a entrada do governador Tarcísio de Freitas nessa questão, isso está sendo noticiado desde o começo da semana e tudo mais, porque chegou a um ponto que não dá mais para continuar onde nós estamos. Não se trata mais apenas, e olha que isso já é grave o bastante, de anistiar aquelas pessoas do 8 de janeiro. É que depois de lá, tudo só ganhou um contorno de inconstitucionalidade e de completa desinstitucionalização do país, que você perdeu o mínimo de previsibilidade. Não dá, o Brasil não consegue viver mais desse jeito hoje. Empresário não consegue fazer negócio porque tem medo que o Supremo vai lá e decida. Você faz um negócio hoje de acordo com uma lei, mas você tem que tomar cuidado que o Supremo pode mandar mudar a lei e retroagir a punição. O governo hoje é simplesmente um puxadinho do Supremo Tribunal Federal, porque quem manda hoje é o Supremo Tribunal Federal, o núcleo duro do Supremo Tribunal Federal. O Lula hoje é alguém pendurado no Supremo porque foi exatamente com aquela malfadada tese do CEP. Vamos lá. Vocês acham que um Supremo que aprovou a tese do CEP vai derrubar uma anistia que passou pelo Congresso inteiro, na Câmara e no Senado? Tem coisas que ganham um tamanho, um contorno e vida própria. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.